Biogeoquímica e Ecologia de Ecossistemas Terrestres da Amazônia. Artigo por Yadvinder Mali e Eric A. Davidson. Eu, Victor Hugo, vou desvendar com vocês hoje um pouco mais sobre esse artigo. Bom, o artigo se baseia em uma década de pesquisa integrada do experimento de grande escala da bio e atmosfera da Amazônia, referido como LBA. O artigo é de 2010 e conta com avanços no entendimento sobre esse tema, que atualmente já está bem mais consolidado do que antigamente. Os estudos demonstraram uma variabilidade de funcionamento e da biogeoquímica da floresta amazônica. Tudo isso numa escala espacial e temporal. Também fornecem indicadores de como a Amazônia irá responder à pressão em curso e à mudança atmosférica global, tendo como foco algumas questões chaves, que são essas que estão na tela. O LBA é resultado de um esforço internacional para podermos entender o funcionamento da Amazônia e sua interação com a atmosfera e a hidrosfera. Sobre esse tema, tem sido sugerido que o nutriente limitante principal de muitas florestas tropicais de planícies que crescem em solos muito lixiviados pode ser o fósforo e não o nitrogênio, como antes haviam pensado, pois as florestas amazônicas maduras parecem ter suprimentos abundantes em questão de nitrogênio, com limitações que parecem ocorrer somente em períodos de seca ou em solos arenosos. Bem, no caso do período de seca, as folhas secas caem e a superfície do solo retarda a decomposição. Nota-se também que o manejo de nutrientes é um aspecto-chave da pesquisa sobre a agricultura sustentável e o manejo florestal na bacia amazônica. Bem, agora vamos para o próximo, que é a troca de gases traços. Para quem não sabe, a Amazônia tem um papel global importante, não somente na ciclagem da água, energia e carbono, mas também na ciclagem de principais gases traços, como óxido nítrico, óxido nitroso e metano, que tem um papel importante quando o assunto é efeito estufa. Bom, foi analisado que as taxas de sequestro de metano diminuem conforme as pastagens envelhecem e os solos se tornam mais compactos. Bom, agora vamos para o próximo tópico, que é a biogeografia. Bom, a biogeografia nos auxiliou com um significativo entendimento da variação regional na estrutura e na dinâmica da vegetação e também na composição da comunidade arbórea, através da região amazônica, focando no modo como essas variações estão relacionadas às condições de solo e de clima. Sendo medidos em um gradiente leste a oeste, os traços covariam devido a condições ambientais. As florestas de planície no oeste da Amazônia tendem a ter produtividade mais alta do que aquelas no leste da Amazônia, e por isso ocorrem taxas mais altas de mortalidade de árvores, árvores de vida mais curta, média mais baixa de densidade de madeira e folhas mais finas e mais ricas em nutrientes. Um fator interessante é que os solos da Amazônia Ocidental, em geral, têm idade pleistocênica e holocênica, depositados nas planícies de rios sinuosos, que carregam material recentemente erodido dos Andes. Os solos da região central e oriental, em geral, são ferros-solos, antigos, altamente lixiviados e inférteis. Outro foco do LBA foi o impacto da sazonalidade de precipitação na vegetação. Bem, agora vamos para um outro tema. Bem, quanto ao metabolismo e a variação sazonal, o estudo foi feito com conhecimento detalhado de alguns sítios focais, tendo um amplo espectro de medições, alguns desses sendo aplicados pela primeira vez em florestas tropicais. Tudo isso levou a desvendar um quadro detalhado da fisiologia, do metabolismo, da ciclagem de carbono, nutrientes e água. Na Amazônia Central, demonstrado na imagem, há um declínio da estação seca, mas já em outras áreas há uma intensificação de fotossíntese por conta da falta de nuvens do período seco. Bem, muitas dessas florestas tendem a ter suprimentos de água suficiente na estação seca, na maioria dos anos, em razão à alta capacidade de retenção hídrica dos solos, que são bem drenados, apesar de ricos em argila, o que pode ser acessado por meio de sistemas de raízes profundos, assim fazendo com que acessem a água nesses períodos mais secos. No geral, esses estudos ressaltaram que a produção de madeira, principal objeto de estudos que focalizam o carbono, responde por apenas uma pequena fração, cerca de 10% do ciclo do carbono do ecossistema. Mais abrangentemente, a eficiência de uso de carbono, a fração da fotossíntese bruta, que acaba produzindo novos tecidos orgânicos, é de apenas 30% das florestas maduras em solos no leste da Amazônia, mas pode chegar a 50% após o distúrbio e a crescente fertilidade do solo, concentração de fósforo, ou seja, tanto a produtividade abaixo do solo quanto acima parecem aparentar um aumento na medida em que a fertilidade do solo aumenta.
O quadro emergente é que as trocas de alocação de carbono podem ser tão importantes quanto as trocas de fotossíntese e respiração total para a determinação da produtividade de madeira, biomassa e estruturas das florestas tropicais, mas nosso entendimento de determinados assuntos de alocação é ainda muito limitado. Em 2010 era limitado, no caso. Outra característica interessante é que a produtividade líquida mais alta da Amazônia foi medida na floresta, presente em floresta em que o solo era altamente fértil em terra preta, que foram criados por comunidades indígenas pré-colombianas. A implementação de experimentos de manipulação de precipitação em grande escala foram feitos para descobrirem mais sobre esse tema que é a estação seca. 2 experimentos de ressecamento de florestas maduras no Tapajós e Caxunã e um experimento de irrigação na estação seca em uma floresta em Castanhal. Bom, os experimentos mostraram que nos primeiros anos a ecofisiologia demonstrou uma resiliência surpreendente à seca, parcialmente pelo acesso à água disponível a algum metro de superfície do solo, como dito anteriormente, por algum acesso a reservatórios mais profundos de água, por meio de raízes profundas e ainda pelo fechamento dos estômatos das folhas, para limitar a perda de água. A respiração do solo não mostrou nem mudança e nem leve declínio pela seca induzida e, de modo geral, as secas a curto e médio prazos não parecem causar um fluxo substancial de carbono da floresta para a atmosfera. Entretanto, essa resiliência parece ser um limite, pois, após alguns anos de seca, houve um impulso de mortalidade em ambos os sítios. Todavia, o mecanismo fisiológico imediato dessa mortalidade não é conhecido. As explicações mais plausíveis são que a diminuição contínua das reservas hídricas do solo causa uma deficiência hidráulica no sistema condutor de água da planta, o que faz com que elas experienciem uma fome de carbono, uma vez que os custos de respiração ultrapassam a entrada fotossintética. Ou também pode ser outros fatores, como patogênicos. A seca induzida também produziu um aumento considerável na inflamabilidade da área próxima ao solo. Agora vamos para o próximo tema. Falando sobre o carbono, as florestas tropicais são um dos maiores reservatórios de carbono do mundo, o que é um interesse tanto acadêmico quanto político. Bem, isso também abre uma porta para um entendimento mais mecanicista sobre o modo como a Amazônia irá responder às mudanças climáticas do século XXI. Com o aumento da biomassa já citado, buscaram saber o que estaria ocorrendo e quais são as implicações para a ecologia e o funcionamento das florestas. Bem, as florestas pareciam ter acelerado em termos de crescimento arbóreo e taxa de mortalidade, resultando numa redução nos períodos de turnover. De modo geral, isso, por outro lado, provavelmente vem afetar a composição da ecologia da floresta, o que irá favorecer espécies de crescimento rápido em detrimento daquelas que têm crescimento lento. É importante citar também que as florestas amazônicas mais remotas estão mudando e continuarão a mudar à medida que as concentrações de gases de efeito estufa e as temperaturas continuarem a aumentar. Entender a natureza e as causas e as consequências dessas mudanças é um dos maiores desafios impostos. O estudo deixa claro que o desmatamento é claramente uma fonte substancial de CO2 para a atmosfera, e também que as observações de longo prazo das florestas amazônicas maduras, não perturbadas, sugerem que elas estão aumentando sua biomassa e absorvendo esse carbono. Deixa claro que o passo seguinte a ser dado seria uma campanha de longo prazo para amostragem de atmosférica em múltiplos sítios utilizando altas torres e aeronaves, combinadas com a observação à superfície de mudança de biomassa e ciclagem de carbono, e também estimativas detalhadas de emissões mensais de carbono produzidas por fogo, obtidas por sensoriamento remoto. É essa a expectativa que o estudo ganhe nos próximos anos. Concluindo resumidamente, uma década de pesquisa integrada do LBA produziu avanços substanciais para o entendimento da ecologia e biogeoquímica das florestas amazônicas, savanas e paisagens convertidas. O processo deve continuar, assim como novas pesquisas geradas por essas descobertas e pelos novos programas de pesquisa desenvolvidos pelo núcleo de cientistas formados no LBA. Inevitavelmente, essa pesquisa levanta tantas questões quanto as respostas. Essas questões eu vou mostrar na próxima tela. Se o fósforo de fato limita a produtividade de floresta, que processo fisiológico o está limitando? De que modo o aumento potencial de mais de 4 graus na temperatura no século XXI irá afetar a floresta e sua fauna? De que modo a mudança do clima e do uso da terra afetarão a quantidade e a qualidade das águas que emanam das terras amazônicas? Qual é o balanço do carbono da Amazônia e de que modo ele se altera em épocas de seca? Essa e muitas outras perguntas devem ser respondidas, algumas de forma bem urgente, como diz o artigo. Bem, para isso, mais estudos devem ser feitos e eu me interessei bastante pelo tema, então vou pesquisar mais um pouco sobre e quem sabe no próximo trabalho venho trazer informações sobre. Bem, essa é a bibliografia e até a próxima.